noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. A última palestra eu estava com uma dor aqui no ombro direito por City e estava assim perdendo a conexão. Eu gosto de fazer logo na abertura, que a palestra não é minha, a palestra é nossa. Se a gente não conseguir se interagir, se não haver uma simbiose aí, é porque está passando uma bolha. Aí vocês ficam com uma varinha, um espetinho assim, se perderem, ou então levanta, faz uma pergunta só para a gente, né? Não entendi nada, você poderia explicar. Tudo bem? Sim. Combinado? A palestra é de quem? Não. Ótimo, excelente. Se tiveres fé, do micro ao macrocosmos. Então, é um convite para a gente sair do dia a dia, tá? Eu gostaria muito... Tá baixo? Vocês estão me ouvindo lá atrás? Eu estou meio torto? Vou ficar assim? Eu estou recebendo instruções aqui de formatação. O microfone? Ah, tá. Eu pensei que você está fazendo assim, está que nem lá o avião quando está... A gente combinou, só para a gente descontrair um pouco. Então, a proposta é exatamente o que olha como a abertura está totalmente conectada, né? Eu estava até comentando com o Márcio aqui, na quinta-feira passada, tinha uma mensagem que foi lida do Vida Feliz, que era totalmente assim, na linha do que a gente vai conversar. Mas a abertura foi sobre o reino dos céus, né? Se tiveres fé. Na verdade, eu dei uma minimizada, porque o português, né, mais clássico é se tiverdes fé. E isso, quem traz para nós do reino dos céus, essa relação do micro e do macro, né, que está dentro de nós, que é o reino dos céus, que foi toda a boa nova, a mensagem que Jesus trouxe e continua trazendo para a nossa transformação, ela começa com uma sementinha muito micra e ele dá toda, né, de uma forma muito simples, e a gente dá toda aquela abordagem para a gente conquistar, sair do micro e ir para o macro. Então, a gente faz referência a essa parábola, né, que está em Mateus, lá no capítulo 17. Ele diz o seguinte: disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, como é uma parábola, não se pode fazer um entendimento ao pé da letra. Porque se fosse assim, lá para, não sei exatamente que ano, década de 40, 50, quando eles estavam construindo o Canal do Panamá, eles tinham muitas montanhas, milhares de pessoas morreram, centenas de pessoas, milhares de pessoas trabalharam, centenas de pessoas morreram naquela construção. Então, bastava que tivesse algumas pessoas de bastante fé para falar para esse monte, né, em vez de jogar dinamite, destruir, monte, passa para lá. O que Jesus se refere a essa fé, que se fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, mas fosse uma fé verdadeira, ardente, plena, seria o suficiente para a gente operar coisas que para nós é humanamente impossível, que simbolicamente são como verdadeiras montanhas, problemas, dificuldades, e a gente trabalhando como se fosse uma sementinha, porque a semente ela é o micro, mas é o macro em potencial. Essa outra parábola, que vocês também devem conhecer bem, também falando sobre o reino dos céus. Ainda disse: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois que semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar
a sua sombra. Isso está em Marcos, capítulo 4. Então, nós estamos falando aqui, primeiro nós falamos da fé, né? A relação do micro, que é o tamanho do grão de mostarda, mas esse mesmo grão de mostarda, ele traz a relação do macro, que é o reino dos céus, que é aquilo que parece para nós impossível. Impossível, se bem que muitos de nós têm aquela pretensão, eu acho que eu já estou lá no paraíso, eu já tenho meu lugarzinho reservado. Mas, para a grande maioria de nós, que sabemos que temos ainda muitas provas, muita coisa para a gente resgatar, e a gente sabe, a nossa atual existência é uma grande oportunidade para a gente ver que nível que a gente está de elevação, de aprimoramento, e quão distante ainda está da gente chegar nesse reino dos céus, porque às vezes a gente nem sabe direito o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. A gente fica esperando aquele lugar, né, paradisíaco, lindo, maravilhoso, que nem um resort, né, que a gente vai lá e fica de férias, né, é que nem a aposentadoria, mas uma aposentadoria que a gente fica mais novo, mais bonito, tudo bem, e tem tudo, e fica lá rezando para o Senhor, e esse a gente talvez cresceu já com essa concepção humana, né? A gente pensa em Deus como um ser humano, como nós, né? A gente fala do Pai, mas é simbólico, ele é o Pai, mas é o Criador. Então, a gente, para ajudar a gente a fazer essa comparação, vamos falar um pouquinho do micro, porque nós somos seres sensoriais ainda. Nós somos um espírito dentro de um corpo físico, mas nós somos sensoriais no sentido que nós usamos muito o que nós somos na superficialidade e não conseguimos ainda acessar todo esse poder que está dentro, né? Então, vamos falar um pouquinho, já que nós precisamos de imagens, vamos falar do tamanho da semente de mostarda, de 1 a 2 milímetros. É bem pequenininha mesmo. Lembra, é uma hortaliça, não é nem uma árvore, né? E das hortaliças é maior. Tem um desenho de uma árvore aí, para ter uma ideia. Então, é bem pequenininha mesmo, mas é uma semente. Olha uma outra semente que é muito pequena. Então, aqui, para não entrar muito na biologia, ali nós temos uma fase que nós ali somos bem micro. Mas tem uma fase, que nós estamos na fase embrionária, que nós somos o embrião, que está ali em 3 semanas, né? E olha o tamanho dessa semente. E no dicionário, embrião é a mesma concepção que nós temos para semente, ou germe, né? Porque antes da fase de nós sermos o embrião, nós somos aí o zigoto, né? Nós, voltando lá no comecinho, na concepção, mais ou menos 24 horas após o ato sexual, e aí vira-se um zigoto, e aí o zigoto vai tendo um processo de multiplicação de células, não tem ainda um ser formado, está ainda em desenvolvimento, mas quando nós chegamos na fase do embrião, nós já somos um ser organizado. Pouquinho mais para frente, tenho até uma foto aqui, real, de quando nós estamos aí com 8 semaninhas, 1,5 centímetro, já temos olhos, já temos membros, já estamos chamados de feto, né? Já estamos aqui, feto, 90 milímetros. Mas ali, olha, 1,5 centímetro, o tamanho da nossa unha, e nós já somos um ser quase completo. Esse é o nosso ser micro. Já imaginaram? Quem que é, quando nós estamos nessa fase, quem que é o nosso ser macro? A mamãezinha, né? Imagina um embriãozinho pequenininho, 3 milímetros, o tamanho da sementinha de mostarda, talvez um pouquinho maior. Então, para nós, tudo que existe de vida, tudo que existe de conexão com o exterior, gera em torno da nossa mãe, tudo que ela gera, né? Como a mãe, a nossa mãe é o nosso Deus, é ela que está proporcionando a nossa vida. Já começa desde aí essa nossa
conexão do micro com o macro. E nós, micro, sendo aquela sementinha, aquele germezinho, a gente já começa a ter essa dependência. Essa sementinha que um dia nós seremos o macro, né? Tanto como pai, como mãe, todos nós participamos. Está fazendo sentido a relação? Tem bastante coisa, porque a última vez também eu terminei a palestra às 8h e era muito cedo. Então, eu não gastei, eu gosto de contar histórias, mas aquela noite foi muito... e a Lívia teve que complementar. Então, a gente vai ficar aqui falando bastante, tem bastante material. Eu prometo a vocês que eles vão estar falando, o horário tem que acabar. O que eu fiz? Por profissão, eu sou economista. Então, economista gosta de fazer gráfico, né? Gosta de fazer desenho. Então, eu achei didático a gente fazer essa comparação. Vamos lá. Do grão de mostarda, o que a gente pode tirar a simbologia disso? O que a gente pode construir? Então, no micro, tem uma linha aqui com o macro. Nós temos a fé, né? Não disse Jesus, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passes de aqui para colar e o monte passará. Aí no macro nós temos o reino de Deus. O tal do reino de Deus, que a gente não sabe qual que é a fórmula para entrar nele, como é que né? A gente tem muita teoria, pouca prática, que nem diz um amigo meu, tem muita gente que tem bastante iniciativa, mas pouca acabativa. Aí a gente nunca chega no reino de Deus. A fé é poder. Vocês concordam? Não é isso que Jesus quis dizer? Nós temos o poder. Da mesma forma que a sementinha lá da mostarda, por isso que ele... Olha só como Jesus usa da simplicidade, mas o conteúdo disso, né? Porque, né, fazendo lá, quando estava preparando, fazendo o estudo, eu olhei lá no dicionário, a semente é o germe, é o embrião, é o germe. Eu falei assim, nossa, o embrião, germe, olha só por que ele usou a semente da mostarda. Foi tipo assim, caiu uma lâmpada na minha cabeça. O reino de Deus é o resultado, porque não adianta ter poder, não adianta ter a melhor semente de mostarda que existe no planeta, se você guardar ela na gaveta. Você não vai ter resultado nenhum, certo? Quem não colhe, não? Não, quem não planta... Está acordado. Quem não colhe é porque não plantou. Muito bem. Obrigado. Meu sistema de suporte está bom hoje. Eu falei para o Tom que... I said, Tom, you're my support system tonight. O Tom está aqui, ele não fala português, mas ele fez questão de vir para colaborar com a energia. Thanks, Tom. Vamos lá, o que mais que a gente pode retirar disso? Então, na fé nós temos a semente. E aqui, no reino de Deus, nós temos a colheita. Na fé, na semente, nós somos uma unidade. E o que nós somos no macro? Se nós somos a unidade, nós somos o quê no macro? O todo. Então, nós somos aqui a obra dele, do todo. E aqui no reino de Deus, é ele todo. Lembram da questão número 1 do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Não é quem é Deus, o que é Deus? Lembram-se da resposta? Lembram da resposta? Alguma coisa sobre Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eu acredito que na 132, aí nós estamos falando do todo, quem é Deus? Inteligência suprema. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é: o que é o Espírito? Lembra da resposta? Seres inteligentes da criação, do universo, princípio inteligente. Ou seja, nós temos
na unidade, na semente, nós, há inteligência. Somos seres inteligentes. E Deus é a inteligência suprema, máxima. Ou seja, nós somos ou não somos partes? Deus está ou não está dentro de nós? Faz sentido, né? Quando a gente faz o relacionamento da forma ilustrativa do Espírito, é sempre uma chamazinha, uma faísquinha. Porque quando Deus se apresentou para Moisés, lá no Antigo Testamento, era uma chama, né? Uma chama que não se apagava. E nós somos uma faísquinha daquela chama. Agora, essa aqui é uma foto da nossa querida Via Láctea. E o objetivo dessa parte agora, e o Márcio falou muito bem, que é assim um estudo, né? Vamos estudar junto. Para a gente ter um pouco um despertamento de quão medíocre a gente vive as nossas vidas presos aqui no nosso mundinho. O nosso planeta Terra é um planeta maravilhoso, mas nós perdemos muito, né? Quando a gente fala de planeta Terra, já é uma coisa bem grande, mas o planeta Terra, ele também é micro. Nós precisamos ter essa concepção que, mesmo a nível planetário, mesmo no nível do nosso sistema solar, nós somos uma coisinha de nada, comparado com a nossa participação na nossa galáxia e depois a nossa galáxia em todo o cosmos. E, por incrível que pareça, foi só no começo do século passado, século XX, que foi descoberto que existem mais galáxias. Porque os telescópios eles não tinham alcance suficiente para alcançar as outras galáxias. Eles só chegavam até a Via Láctea. Mas eles tinham umas luzes, algumas coisas que estavam nas bordas da Via Láctea, que esse senhor, Mr. Hubble, um cientista astrofísico, ele trabalhou num projeto que eles desenvolveram um telescópio, super telescópio, na Califórnia, que tinha 100 polegadas. E eles passaram quase 20 anos construindo esse telescópio. 1920, 1923, de 1908 até 1923, eles trabalharam nisso. Aí o Mr. Hubble descobriu que aquelas luzes que eles achavam que era só uma nebulosa que estava perto e tal, um conjunto, uma constelação. Não, gente! Tem um montão de galáxia lá, nós não somos a única galáxia do universo, tem muito mais que isso. Então, a partir disso, imagina, já na Via Láctea, nós temos bilhões de estrelas. Cada estrela é um sistema solar, que tem vários planetas, igual o nosso Sol, é o nosso sistema solar, que nós temos todos esses planetas. E a Terra gira, né, em torno do Sol. A Via Láctea, a própria Via Láctea, ela faz parte também de um movimento com as outras galáxias, eles todos estão em movimento. Mas, a partir daí, o nosso universo teve uma outra forma, e a gente ainda tem um pouco de dificuldade de se colocar nisso. Tem um videozinho aqui muito interessante que eu gostaria de explorar, porque dentro de nós temos um microcosmos, que a gente está falando, que, na verdade, eles estão totalmente conectados um com o outro. Deixa ver se o nosso querido amigo da mídia vai colaborar com o som. Cadê a flechinha? Vocês estão vendo uma flechinha passar em algum lugar? Me fala, ó, que isso. Vamos lá, ver se... Ok. Vamos assistir o vídeo. Olha só, essa mocinha, vou dar uma paradinha. Essa mocinha, ela está na Califórnia, deitada, num gramado. Esqueci o nome dela, Solange, vamos chamá-la de Solange. Como é que era o nome dela? Alguém viu o nome dela? Luiz. Vocês estão prestando atenção aqui, beleza. Olivia era Bursite, viu, que estava ruim a palestra anterior. Hoje não tem Sarei.
Então, isso aqui, olha, é o Google Headquarters. Então, eles são poderosos, né? Então, é uma viagem que nós vamos fazer através do cosmos. 1 quilômetro, 10. Mil quilômetros. Saímos da Terra. Nosso sistema solar agora. 1 milhão de quilômetros. Está passando pelos asteroides. Agora 100 milhões de quilômetros. Já estamos saindo do nosso sistema solar. 10 bilhões de quilômetros agora. Dwarf planets, outros planetinhas pequenininhos. Agora aqui para os cometas. Oort Cloud. Aqui a distância 10 light years. 100 light years. Já estamos aqui no local bubble, que eles chamam. Aí começa a aparecer um monte de sistemas. Olha a nossa galáxia, Milky Way, passamos por ela. Olha o conjunto de constelações. Passamos até por Capella, não sei se vocês viram. Estamos no Cosmic Web. Um montão de galáxias que passou. Cosmic Web. Aqui a gente ficou a vista, fica embaraçada, não dá para entender mais. Mas aqui a gente faz um caminho inverso agora, depois disso. Ok, vamos voltar rapidinho para entrar, sair do macro para entrar no micro. Passar por tudo de novo, vamos voltar lá na mocinha na Califórnia, que não é Solange, é Luiz. Então chegamos na Terra, é bem rapidinho, aí ele dá uma paradinha. Tá. Olha que olho lindo da Luiz, onde que a gente vai entrar? Dentro da pupila. Nós estamos a 10 micrometers. 1 micrometer. Vai entrar uma medida aqui que a gente não consegue nem estimar o tamanho que é. Estamos no DNA, grupo de átomos, um átomo de oxigênio. Estamos a 100 picometers. Inner atomic emptiness. Entre o elétron e o núcleo tem esse vazio. Aí vai chegar no núcleo de um átomo, prótons e nêutrons. Estamos a 1 femtometer. Aí chegou no femtometer, a gente começa a voltar. Aí volta lá na mocinha de novo. Fizemos uma... Obrigado, Luiz, pela... Opa. Então, não é super interessante isso? Meu Deus, quando eu assisti esse vídeo, eu falei assim... Qualquer terráqueo que se considere terráqueo precisa assistir esse vídeo para a gente ter uma ideia visual, porque nós somos seres sensoriais, tem que tocar, tem que ver, é difícil imaginar tudo isso. Então, é importante. Eu estou falando muito baixo? Estou... Okay, ótimo. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do macro, micro, só para a gente aprender um pouquinho de astronomia? Qual que foi o início da nossa palestra? Qual que é a relação do macro? Resultado da nossa fé. Quem mais se habilita? O que mais que nós falamos do macro? O que nós estamos querendo chegar? No reino de Deus. O que significa no todo? Tudo isso. Perfeito. Olha aqui, aproveitando, né, o Mr. Hubble, lá, que foi o cientista que descobriu que existe mais galáxias, e o universo, na verdade, é um multiverso, porque depois ele continua, e o nosso universo está se expandindo. Essa aqui é uma foto que a NASA construiu depois, um super telescópio que colocou em órbita e tiraram essa foto. Isso aqui é uma foto de várias galáxias. Nós temos bilhões
de galáxias. Então, na nossa galáxia, nós já temos bilhões de estrelas, de sistemas solares igual ao nosso, maior, menor. Nós temos aqui, só nessa foto aqui, e a nossa Via Láctea é um desses pontinhos. E nós temos, inclusive, né, para não aprofundar muito, tem até o black hole, tal dos buracos negros, que no começo todo mundo tinha medo que esses buracos negros iam consumir tudo, ia acabar com tudo, era o fim de tudo. E descobriu-se que esse buraco negro, na verdade, ele contribui para o equilíbrio de todo esse sistema, né? Porque ele trabalha com todas as estrelas que elas vão morrendo, vai sobrando uma matéria, e ele vai se alimentando com aquilo, e ele vai fazendo todo um trabalho que ele, na verdade, é feito puramente de gravidade. E aí vai-se um pouco de Newton, um pouco do próprio Einstein, que explorou muito sobre a gravidade. Na questão 89 do Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, e olha a resposta: sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Alguém sabe qual é a rapidez do pensamento? Qual a velocidade do pensamento? Mas sabe que tem uma medida? O André Luiz falou que o pensamento, na obra Ação e Reação, ele diz que o pensamento, a velocidade do pensamento, é mais rápido que a velocidade da luz. Sabe qual que é a velocidade da luz? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. É 297 mais uns quebradinhos, mas arredonda-se para 300 mil quilômetros por segundo. Daqui à Lua, para vocês terem uma ideia de tempo e espaço, daqui à Lua, hoje, com a tecnologia que nós temos, a NASA, com esses super foguetes, a gente precisa de 3 dias para chegar na Lua. São 387 mil quilômetros. Ou seja, em velocidade da luz, pode-se ir à Lua em menos de 1,5 segundos. 387, então 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Eu preciso de 1,5 segundos, mais ou menos de 1,5 segundos para ir à Lua, o que eu faço hoje em 3 dias, com toda a dificuldade que existe. O que nós estamos querendo colocar aqui? Porque na sequência dessa pergunta 89, Kardec, com todo o bom senso dele, ele fala o seguinte: então, se os espíritos, eles percorrem o universo e eles são capazes de percorrer o espaço, é correto afirmar que nós nos transportamos, ou seja, onde vai o pensamento, também vai o espírito? E aí a resposta: sim, mas o pensamento é um atributo do espírito. Mas nós, olha o poder do pensamento, mas nós conseguimos nos transportar para a gente quiser. Agora, nós estamos falando da velocidade da luz. O nosso pensamento é mais do que a velocidade da luz. Então, todo esse macro aqui é nosso. É nosso. E aí imagina, nós estamos falando de uma medida razoável para seres razoáveis. Seres mais avançados, para ir de uma galáxia para outra, a gente vê isso muito nas muitas obras, né? A gente vê algumas obras que falam até dessas viagens galácticas, é uma coisa normal. E aí como é que a gente fica, né, com a nossa concepção? Por isso que eu falei que nós temos ainda, a gente vive um pouquinho de mediocridade quando a gente pensa no cosmos, porque a gente nunca se projeta lá. Por isso não faz sentido nenhum, não tem peso nenhum, porque eu só consigo dar valor para aquilo que eu consigo me projetar. Eu não consigo ver de forma alguma. Às vezes até a gente, com muita dificuldade, saiu da América do Sul para vir para cá, e já foi tremenda dificuldade, imagina, né? É porque essa nossa jornada como espírito, ela a gente fica meio preso.
A gente tem uma vida assim, muito assim de lagarto mesmo. A gente caminha com muita massa, e a gente não consegue acessar essa inteligência toda. Quanto mais a gente acessa isso, por isso que a gente precisa se intelectualizar, né? Por isso que Kardec sempre coloca, espíritas, se intelectualizem, estudem. Continuando aqui, também no Livro dos Espíritos, como se comunicam entre si os espíritos? Aí vamos falar um pouquinho da comunicabilidade. Eles se vê e se compreendem. A palavra é material, é reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Existe ou não existe vida nos outros mundos? Não dessa forma meia bruta nossa aqui, né, da vida do lagarto. Muito além disso. Você acha que Deus, sendo a inteligência primária, ele ia fazer todos essas bilhões de galáxias para não ter vida, para não ter sentido nenhum? E nós vamos ter a oportunidade de ser seres mais universais. Está esperando pela gente. Precisamos primeiro encontrar aonde está o tal do reino de Deus. Porque só quando a gente conseguir encontrar o reino de Deus, a gente vai conseguir despertar essa semente, né? Porque agora nós somos somente, está tudo em potencial. E a gente precisa se comunicar com todo esse povo que está lá, né? Imagina. O nosso propósito, eu não tenho certeza, mas acredito que é a questão 636, 632. Qual é o propósito da nossa encarnação? Também no Livro dos Espíritos, bem que você falou, é um estudo, né? Qual que é vamos falar de algumas coisas, por que a gente está aqui? Alguém se lembra, de acordo com os Espíritos, por favor? Amar a humanidade. Amar a humanidade, perfeito, tá? Não tem resposta errada. Tudo que vocês falar vai estar certo. Aí eu vou dar um complemento. Qual que é? Você falou? Progresso. Ótimo. O que mais? Qual que é o objetivo da nossa encarnação? Por que nós estamos aqui? Cumprir uma missão de regeneração. Cumprir uma missão de regeneração. Excelente. O que mais? O que tem a ver com o cosmos? Tem alguma coisa a ver com o cosmos? Tem alguma ligação? Total, né? Não ipsis literis, mas a resposta é que o objetivo da encarnação dos espíritos é que, para nós, através das nossas provas, nós consigamos nos purificar e a gente chegar no nosso destino, que é a perfeição. Mas o outro objetivo da nossa encarnação é que, nesse processo, a gente contribua com a obra da criação. Ou seja, nós temos o privilégio e a responsabilidade de não somente participar, mas sermos co-criadores. Então, Deus, através dessa iluminada resposta da espiritualidade superior, vem nos lembrar que tudo isso aqui está esperando por nós, pelas nossas sementes. É claro, né? Primeiro deu um planeta para nós. Voltando no micro, fazendo igual a viagem da Solange lá, Luíse. Aí, mas Deus não dá tudo assim no macro para a gente, Ele dá no micro. Então, não, vou colocar num planetinha bem simples, terra, colocando uma região lá, vou colocar com essa família aqui e tal, aí você volta, você está você. Mas aí você começa a ver as pessoas que estão do seu lado, está na sua família, está naquela cidade, está naquele lugar e tal, e a gente vai, aí vai chegar uma hora que a gente vai saber trabalhar melhor o pensamento, vai saber trabalhar melhor a vontade, vai saber trabalhar bem a verdade, a liberdade, e a gente vai ser um ser pleno. Aí a gente está livre. Aí a gente vai viajar todo esse universo. Vocês concordam? Está difícil? Está difícil enxergar a gente ali, em algum lugar desse?
Planeta Terra? Fácil, é só usar o pensamento, né? A gente, quando nós somos criança, é por isso que a infância é a melhor fase da nossa vida, porque nós temos uma pureza que a gente perde depois. Quando nós somos criança, o que a gente usa bastante? Usa a sua imaginação. Porque você sabe o que é usar a imaginação em termos espirituais? É você plasmar uma realidade. É por isso que a criança, ela está brincando com alguma coisinha, parece que ela tá vivendo um negócio ali que a gente olha, o que essa criança está fazendo? Meu Deus, está ficando doida ali, está pulando e tal. É porque eles plasmam, e eles têm essa capacidade, que são crianças. Nós, conforme a gente vai passando pelas nossas, né, as nossas provas, a gente vai se envolvendo, a gente vai perdendo um pouquinho disso. Sigamos. Imaginemos agora o pensamento. Força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Isso aqui está lá na obra da Ação-Reação do André Luiz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente nos fixam no espírito, quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. Ah, tá. Aí o André Luiz começou a dar a fórmula que a gente precisa, né? Essa é a formulazinha da gente conseguir chegar lá no reino de Deus, no todo. A necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. E é por isso que Jesus disse, o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, precisa ser como essa criança. E lá, né, depois a gente vai entrar lá na parte que a gente precisa ser puro de coração, né, ter toda essa... Se tiveres vontade. Aí a gente fala de vontade, a gente pensa na vontade, que a gente confunde vontade com desejo, né? O querer fazer as coisas. Mas a vontade que Jesus se refere, e a vontade que a gente vai fazer a referência, é aquela vontade mesmo. A vontade que você tem um propósito e você trabalha naquele propósito. Vocês viram a história de um rapaz que eu acredito que ele era gari, e ele se formou em direito e já tinha uma idade avançada. Ele ficou muito tempo estudando, ninguém dava crédito nenhum, ele se formou. Porque ele, né, pessoa simples, mas ele teve a vontade. Não somente ele queria, ele trabalhou por isso. Ou seja, ele desenvolveu aquele germe da semente e conseguiu. Dentro dessa obra de Emmanuel, Pensamento e Vida, eu selecionei algumas coisas aqui muito, muito interessantes sobre a vontade. E a gente precisa de vontade para a gente conseguir despertar aquela semente e virar aquela árvore, né? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multibilinária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Ou seja, nós já passamos pelo instinto. Nós não estamos ainda muito próximos da angelitude, mas nós já passamos pela animalidade. Somos ainda, por conta do nosso progresso, da nossa evolução, ainda seres bastante imperfeitos, mas nós já passamos por essas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporado ao nosso conhecimento. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, a vontade, ou seja, vontade não é uma coisa que só está no nosso intelecto, no nosso cérebro. A vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. A dirige quem? De quem que nós estamos falando? Dirige a nossa vida, né?
estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Olha a importância da vontade, mas não daquela boa vontade. Nós tivemos o nosso querido Jacó Mello, que ele falava assim, sobre a vontade, né? Que as pessoas que dizem assim, eu gostaria tanto de fazer isso, mas quem sou eu para fazer isso, né? Quem sou eu para almejar tal coisa? Ou seja, se eu não estiver enganado, a Sabrina me corrige, ele falava assim, nós fazemos muito bico doce, nós fazemos muita reclamação antes da gente mesmo conceber o que a gente faz. É que nem o poder do pensamento, da gente plasmar. Né? E se a gente vê todos esses guias de autoconhecimento e de autorrealização, você precisa visualizar o seu destino. Quem você quer, o que você quer fazer da sua vida, independente dos obstáculos, se você conseguir visualizar aquilo, você trabalha por aquilo. Talvez não chegue na agilidade, no tempo que a gente gostaria, mas se nós conseguirmos, ficarmos firmes, com a vontade, com o trabalho, a gente vai chegar lá. Um pouquinho mais sobre a vontade. Sem ela, quem? Sem a vontade, né? Sem a vontade. Aí, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante, fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Ou seja, está em negrito ali o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória. Isso são atributos do nosso ser intelectual. Nós temos desejo, nós temos inteligência intelectual, temos a imaginação, temos a memória. Mas a vontade é aquele sentimento do espírito, é aquele desejo ardente, é aquilo que define o nosso caráter. A vontade é que faz com que a gente mova aqueles montes todos. Não existe a montanha mais alta do mundo. Quando todos aqueles que escalam o Pico Everest, por exemplo, que é a montanha mais alta do mundo, muitos morrem na escalada. Mas eles, muito embora eles não conseguiram chegar até o topo, eles tiveram muita vontade. Sabiam, inclusive, que poderiam desencarnar, que iam morrer no percurso. Mas eles seguiram da mesma forma. E aqueles que chegam até lá, eles não conseguem chegar até lá sem fazer muita preparação. Inclusive, é um investimento financeiro que a pessoa precisa fazer um monte de coisa. E ainda ter dentro dele um pouco tem que ter muita coragem, né? Mas isso tudo é vontade. É um atributo do nosso espírito. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Está na obra Pensamento e Vida. Bonito, né? O que a vontade pode fazer? Aquela semente, com a vontade, né? A fé, a vontade, nós vamos conseguir o caminho do reino de Deus. A gente falou aqui nós falamos da liberdade, eu trouxe aqui um pedacinho da liberdade para a gente, nós falamos exatamente isso, a Lívia até colocou um mês inteiro para nós fazermos um trabalho sobre esse trabalho da Joana de Ângeles, sobre fatores da perturbação, e eu achei conectado com o que a gente está falando sobre a liberdade. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. A liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. E agora é a hora de fazer um rapport. Você sabe o que é rapport? Vamos confidenciar um negócio para vocês. Então, se eu falar alguma coisa que não precisa editar depois lá no vídeo. Essa é a vantagem. Quando eu vim para esse país, eu tinha recém me formado, faculdade, trabalhei muito, vim de família muito simples,
e tinha um trabalho bom, tinha uma vida boa, e tinha carro, super vida. E eu, no Brasil, a gente sai com os amigos, toma cerveja, e eu tinha, dentro da minha consciência, minha mãe e os meus pais sempre falavam assim, meu filho, sua consciência é seu guia. E eu tinha alguns amigos que eles tinham algumas experiências usando drogas. E eu consegui passar toda a fase da universidade sem nunca ter tocado nenhuma droga. Muito embora pessoas que eu gostava muito, na verdade, eu era bem nerd, eu era tipo aquele inquisidor. Morava numa república e o pessoal que fumava um baseadinho lá, eu fazia parte do conselho que expulsava eles da casa. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu notei que a cultura era diferente, é uma coisa super normal. Marihuana, o que é marihuana? Todo mundo para relaxamento, e agora, né, virou uma coisa assim, legalizado. Mas eu comecei a ter um conflito danado. Esse negócio, esse conflito, fatores de perturbação. Por quê? Porque aquela consciência nossa, realmente, ela fala muito do nosso caráter. Então, é como você começa a ir numa festinha e tal, você começa a vivenciar aquilo, então, só o álcool não era suficiente, eu tinha que experimentar aquilo. Aí, eu resolvi ter uma conversa com a minha consciência. Eu falei, é o seguinte, eu acho que eu já sou bem grandinho, já tenho 22 anos, eu já consegui alguma coisa na minha vida, já conquistei alguma coisa na minha vida, eu vou precisar separar de você, consciência, eu vou experimentar a tal da marihuana. E aí eu me lembro, foi numa festa de Halloween, um barzinho lá atrás, e aí eu gostei da coisa. E aí, o que acontece? Aí você começa com, aí parece que o mundo fica diferente, a roda de amigos cresceu, aí conheci uma menina, aí eu me levou para a casa dela, não preciso contar tudo o que aconteceu, mas um mês depois, tudo aquilo que estava tudo legal e tal, parece que começou a cair o mundo. Aquela menina, ela estava grávida, eu tinha só a conhecido, e a colega de quarto dela falou que ela ia fazer um aborto e que se eu não poderia ajudá-la. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Aí eu pensei assim, não entendi nada, né? Aí e ela não tinha dinheiro e tal, aí eu emprestei o dinheiro, aí eu passei o dia com ela e ela fez, eu não sabia se era bom, se era ruim, mas eu queria ser humano, estar lá. Eu tinha muita dúvida por que aconteceu daquela forma, mas aconteceu depois que passou por aquela situação, ela me deu um pé no traseiro, me dispensou e já rolava assim uma afetividade, aí fiquei sem entender nada. Passou mais uma semana, eu tive um acidente de carro, trágico, quase perdi minha vida. E aí eu perdi meu emprego, e aí as coisas começaram a entrar numa espiral. E aí eu comecei a pensar, onde que está a minha consciência? Porque eu me separei dela. Eu falei assim, não, eu quero minha vida de volta. Não, e olha só, a gente fala muito da mulher, o aborto é uma coisa muito complicada, e a gente não pode fazer julgamento nenhum. Mas o homem, né, se a pessoa se considera homem e passa por aquela situação e tem sentimento, é traumático. Eu carrego esse trauma até hoje. Eu até hoje não entendi, mas hoje, claro, né, graças ao Espiritismo, a gente entende, a gente sabe que a gente agiu por ignorância. Mas é uma coisa muito difícil, ainda mais a gente vê, né, a gente acabou de ver lá a vida, e a gente sabe que o espírito, ele se liga ao corpo já desde a concepção, né, e as linhas de ligação entre o espírito e o corpo vão se aumentando, e a gente está totalmente já com o espírito já na encarnação. Então, a gente
E depois eu pedi a Deus, pelo amor de Deus, eu quero a minha vida de volta. Não está legal isso. Eu estava entrando num estado depressivo e estava tudo acontecendo, porque uma coisa chama a outra, porque você perde a sua noção de quem você é. E aí foi exatamente isso, Isabel. Eu achei, assim, eu me divorciei da minha consciência. Na verdade, a gente chama de consciência, mas é o nosso anjo guardião, é aquele que nunca nos deixou, é o bem e o mal, né? É aquilo que a minha mãe falou, meu filho, você faz o que você quiser, mas sua consciência é o seu guia. E ela falou certinho, é o seu guia. Era o meu guia que estava esperando convidar de volta, porque ele não vem e fala, não, você está fazendo tudo errado. Não. Quando eu o convidei de volta, eu falei assim, minha vida está uma dificuldade. Estava passando dificuldade mesmo. E aí as coisas começaram a se encaixar, aí eu comecei a buscar mais contato com o meu espírito, mas foi uma coisa assim que me serviu de lição. Tudo por conta de usar a liberdade com insensatez, ser libertino. Não é errado você fazer nada. O que é errado é você não ter controle e você não ter equilíbrio. No momento que se a gente precisar fazer alguma coisa que a gente sabe que está totalmente errado, que a gente precisa se desligar de quem você realmente é, porque eu mudei o meu caráter. O meu caráter nunca foi aquele. Eu sobrevivi até os 20, fiz 2 faculdades, trabalhava de bancário, também, eu era uma pessoa que me esforcei muito, mas em 2 meses, o que eu construí, eu joguei tudo fora. E virei uma outra pessoa, mas o momento que eu me dei conta, foi igualzinho o filho pródigo, né? Assim, eu quero voltar para casa, eu quero ser aquele cara de novo, chato que era, mas tudo corria bem, e aí as coisas começaram a voltar bem. Se tiveres a verdade, essa é a parte final da nossa conversa hoje. Vocês lembram quais são os passos que nós falamos? Começamos com se tiveres fé, para a gente sair do micro e para o macro, né? Depois da fé, o que nós falamos? Do quê? Do poder, mas mas as condições, existem condições. O nosso processo aqui, nós estamos subindo as condições. Se tiveres fé, depois nós falamos, se tiveres vontade, se tiveres depois o pensamento, lembra que a gente trouxe a concepção do pensamento como uma força que nos faz ser seres universais. Se tiveres a liberdade, precisamos saber usar essa liberdade. Nós temos essa liberdade, mas precisamos. Mas, no final, se nós não tivermos a verdade, e aí que está o caminho do reino dos céus. Isso é Jesus no monte lá. Então, ele trouxe essas concepções das bem-aventuranças. Então, nós temos separado aqui o que são ações humanas e recompensas nessas 7 bem-aventuranças. E é exatamente aqui, olha aqui, ó. Reino de Deus, reino de Deus. Ações humanas, que na verdade, ações ou condições humanas. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Deles é o reino de Deus. E aí vem a fé. A primeira parte, nós precisamos ter essa condição. Não podemos ter fé se nós não fizermos essa entrega. Se nós vivermos somente por nossa conta, se nós nos distanciarmos de quem nós somos, de Deus, que foi exatamente a minha história, se nós não tivermos a humildade, se nós não tivermos a honestidade da gente entregar a nossa vida para Ele, nós não somos aptos a conquistar o reino de Deus. Então, nós começamos com o nosso ser. Nós precisamos ser primeiro, para depois a gente viver o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, herdarão a terra. A terra, não, o reino de Deus ainda. Os que têm fome e sede de justiça serão fardos, os misericordiosos, porque terão misericórdia.
Os puros de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por amor e justiça, dele é o reino de Deus. Ou seja, começando pelos pobres de espírito, começando só pela fé, que é a semente, e depois colocando aquela semente em ação, cultivando, tratando, a gente passar por todas essas etapas, são como etapas. Nós chegaremos naquela etapa final, que nós aí seremos perseguidos por amor e justiça, porque nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus, porque era essa a mensagem dele. Lembro daquela parte em que aquele rapaz chegou para Jesus e falou assim, mestre, como que eu posso conquistar o reino dos céus? E Jesus aí falou assim, não, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a si mesmo. E falou, aí ele falou para Jesus, mas mestre, eu já faço isso desde quando eu sou pequeno, desde criança, eu cumpro com todos os mandamentos. Jesus falou assim, ótimo, maravilhoso, agora só o que você precisa fazer, vende tudo e me siga. O que o rapaz fez? Não veio, né? Mas ele já estava cumprindo os mandamentos. Faltou o quê? Vontade. Faltou ser tudo isso aqui, pobre de espírito. Ou seja, quando nós somos pobres de espírito, nós aceitamos que Deus, Ele é o nosso Criador. Ele é o dono da nossa vida, é a inteligência suprema, a causa de tudo. Nós somos criados com o objetivo de chegar até Ele. Mas se nós não conseguimos entregar o que é conveniente para a gente agora, né? Se a gente consegue viver só a vida do lagarto, que tem medo de virar borboleta depois, se a gente passar essa encarnação toda se arrastando e não aproveitando que enquanto estamos aqui no micro, nós já estamos vivendo o macro. Porque se nós conseguimos trabalhar todas essas etapas, ser misericordioso, ser puro de coração, fazer o bem, trabalhar pelo bem, não precisa ser espírita, de forma alguma. Precisa ser filho de Deus. Precisa aceitar Deus. Precisa ser, para depois obter e viver. E se nós fizermos isso, nós chegaremos no final. Se tiveres amor e plenitude. Porque depois que a gente passou por todas as etapas, a gente conseguiu fazer todos esses progressos, a gente conseguiu se entregar, a gente começou a viver não somente a semente, a gente começou a viver a árvore, os frutos que estão dentro da gente. Aí sim nós vamos chegar na plenitude. Era essa a minha mensagem, da paz para vocês. Obrigado.